Oi, tudo bem? Meu nome é Gomide. Nesse vídeo de hoje, mostrarei para vocês a resolução da atividade 1 do módulo 1 do encontro 1, relativo à disciplina de desenvolvimento de aplicativos móveis avançado. Essa atividade, ela tem o seguinte enunciado: peço que leia atentamente o anexo atividade 1.pdf, desenvolva o aplicativo de acordo com o que se pede, encaminhe o projeto compactado com o seguinte nome: ava1.rar. A atividade deverá ser desenvolvida individualmente. Então, a ideia desse exercício é justamente desenvolver um aplicativo com o problema proposto, que encontra-se no arquivo atividade1.pdf. Uma vez resolvido, é necessário que você compacte o projeto e encaminhe com o seguinte nome: ava1.rar. Foi disponibilizado também alguns ícones, que fazem parte do exercício, para que você possa estar utilizando na sua aplicação. Bom, então vamos ao enunciado. Nesse enunciado, o exercício pede o seguinte: desenvolva um programa em Android que permita ao Ministério da Saúde a identificar novos casos de Covid-19 no estado de Goiás. Esse programa será de grande ajuda para que o Ministério da Saúde possa tomar decisões estratégicas quanto à taxa de propagação do vírus. A primeira tela do aplicativo apresentará dois ícones. Então, ele tem o primeiro ícone. Ao clicar nesse ícone, o usuário será redirecionado para uma tela de registro. Ao clicar nesse ícone, no segundo ícone, o usuário poderá consultar todas as cidades que possuem ocorrência do vírus. Então essa seria a tela inicial, onde eu tenho dois ícones iniciais. O primeiro ícone ele encaminha para a tela de registro, e o segundo ele encaminha para uma tela de consulta. Na tela de registro, o usuário poderá voltar para a tela inicial clicando no ícone e voltar, ou registrar uma ocorrência clicando na cidade desejada e na sequência clicando no ícone, nesse ícone aqui. Ao clicar nesse último ícone, o nome da cidade será registrado em um servidor e o aplicativo será redirecionado para a tela principal. Então na tela registrar ela tem esse formato: você tem um list view, onde você clica na cidade e clica nesse ícone de alerta. E aí a cidade selecionada será encaminhada para o servidor, indicando que houve uma ocorrência. Se você clicar no ícone voltar, ele volta para a tela inicial. O list view, que contém todas as cidades, deverá carregá-las através de um serviço REST do tipo GET. A listagem pode ser obtida através do endereço. Então, essas cidades aqui do estado de Goiás, ela deve ser carregada através de um hash que vem do servidor, que é esse daqui. Ele retornará um JSON nesse formato, então ele vai retornar um JSON cidades com ID, município e UF. Bom, vamos só visualizar o que esse JSON aqui mostra, Esse endereço está nos mostrando. Quando eu digito esse endereço no navegador, o retorno que você tem esperado é desse seguinte JSON, tá vendo? Então ele vai te retornar todas as cidades do estado de Goiás. Então eu preciso pegar essas cidades e popular no list view lá do registro. Bom, ao clicar no ícone alerta, a cidade selecionada será encaminhada para o endereço. E aqui você tem o endereço. Será realizada uma submissão do tipo POST com formato JSON. Então ele vai encaminhar um JSON, com um atributo município e o valor que você selecionou no list view. Então seria isso daqui. Você clica na cidade, clica no ícone e ele encaminha o que você escolheu. Na tela listar casos, quando o usuário clicar no ícone de listagem, já será aberta uma tela com todas as cidades que possuem casos registrados e o número de casos. Caso o número de casos tenha ultrapassado a 100, o texto casos confirmados
N casos, ficará de vermelho. Então, quando eu clico naquele ícone do buscar, será aberta essa tela, onde eu posso retornar para o menu principal, e agora eu terei uma lista de todas as cidades que contêm casos, e o número de casos do lado direito. Aqui nós teremos que fazer um list view personalizado. Repare que caso a quantidade ultrapasse de 100, o texto deverá ficar de vermelho. O list view que apresenta a cidade e o número de casos deverá ser customizado, como foi dito. Cada cidade deverá ser exibida apenas uma vez e deverá ser contabilizado quantas vezes essa cidade aparece. Então, por exemplo, se a pessoa clicou 3 vezes em Goiânia, Goiânia deve ser contabilizado com 3, né? Então teria 3 casos aqui. E ela aparece só uma vez, não vai aparecer 3 vezes Goiânia, ela só aparece uma vez na lista. Essas cidades registradas podem ser obtidas através do endereço de um serviço REST do tipo GET. Então, os dados que foram registrados, né, eles podem ser obtidos através do read corona. Vamos dar uma olhadinha o que ele nos retorna. Se eu consultar aqui, eu tenho uma lista. Deixa eu me organizar melhor. Eu tenho uma lista chamada casos, onde eu tenho apenas o nome do município. Então, por exemplo, aqui como exemplo, a Creúna. A Creúna eu tenho 4 ocorrências. Então, lá na lista eu preciso colocar a cidade Acreúna e o número de contaminados eu coloco o valor 4. Perdão, o número de ocorrências. Bom, aqui o exercício oferece algumas dicas, né? Eu vou pular essa parte, vocês podem estar olhando aí, né? Olhem essas dicas. E nós iremos então iniciar a resolução do exercício. Bom, a primeira tela que eu quero mostrar aqui é o manifest. Primeira coisa que você já não deve esquecer é utilizar as permissões de acesso à internet no seu aplicativo. Então você precisa ter isso aqui bem definido. Bom, tendo isso, vamos para a tela principal. A tela principal, ela terá então apenas 2 imagens. Como que foi feito esse código? Foi adicionado 2 list views, que são do tipo clicáveis, né? Quando eu clicar ele vai disparar um evento, e o nome dos eventos são registrar e consultar. Então quando eu clicar em registrar, abre a tela do registro. Quando eu clicar em consultar, abre a tela da consulta. Bom, no código do principal, nós não temos muitas operações, né? Nós temos apenas 2 métodos, que é o registrar, chamando uma intent, cuja classe é registrar, e o consultar, que chama um intent, cuja classe é search. Agora vamos ao registro. No registro, nós temos esse formato de tela, o código, vamos ver o código. Então o código, para fazer aquela toolbar em cima, foi criado um linear layout. Então isso daqui é um linear layout, onde eu tenho um ícone, um image view, um space para dar um espaço e outro image view, certo? Image view, o space e outro image view. Esse image view ele chama um método chamado voltar, e esse aqui chama um registrar. E na sequência temos a list view cidades. Esse list view ele tem essa propriedade a mais para indicar que o usuário selecionou aquele item, né, para que o usuário não fique perdido. Então vamos conhecer um pouco da classe registrar. A classe registrar, primeiramente, ela precisa armazenar cidades que eu vou buscar do banco de dados. Eu tenho que ter o list view, que é o que o usuário vai selecionar. E aqui eu vou criar uma variável chamada cidade selecionada. Então, quando o usuário clicar no list view, no item, eu vou armazenar
o que ele clicou em uma string. Então eu preciso implementar uma interface chamada onItemClickListEnder, ou seja, eu preciso fazer com que meu list_view seja clicável. Vamos ao método onItemClick. Então, no onItemClick, quando o usuário clica no item, olha só, a cidade selecionada já recebe a posição do que eu marquei. No onCreate, eu preciso inicializar a lista e preciso setar o meu list_view para que ele seja clicável. Beleza. Ao iniciar, eu quero carregar todas as cidades. Então, eu vou chamar, né, a classe carregar cidade, que vai ser uma sync task. Ele vai fazer uma solicitação para esse endereço aqui e vai nos retornar todas as cidades. Antes de irmos ao carregar cidade, é interessante nós vermos o decode JSON, né? Então, esse decode JSON, o que ele faz? Ele recebe a cidade, cria a lista, né, o array list, chama aqui o atributo cidades, que é exatamente esse atributo aqui, certo? E na sequência ele adiciona todas as cidades no meu array list e atualiza a lista. Então é isso que ele faz. O carregar cidade, ele recebe um registrar como parâmetro, faz a requisição, né, conforme foi visto no material, e retorna essa requisição já chamando o método decode_JSON, que nós acabamos de vê-lo. Temos agora também que implementar o botão de registro, né? Então, quando o usuário clicar em registrar, que é aquele ícone de alerta, esse ícone aqui, ele vai verificar primeiramente se a cidade é nula ou não, ou seja, se o usuário clicou ou não. Se ele não clicou, ele não vai fazer nenhuma operação, mas se ele clicou, ele chama outra classe do tipo async_task chamada enviar_cidade. Essa enviar_cidade faz o encaminhamento, né, para o endereço apresentado e chama o método toJSON da classe registrar. O toJSON, por sua vez, ele cria um objeto JSON com a chave município e a cidade que você selecionou. Ou seja, ele cria essa estrutura aqui, ok? Bom, uma vez enviado e postado, ele vai chamar um método cujo nome é limpar campos. Qual que é a ideia do limpar campos? O limpar campos, a ideia dele é mostrar uma mensagem na tela que tudo correu bem, resetar o cidade selecionada e resetar a lista para que a marcação desapareça e ele comece desde o início, comece tudo de novo. Então é isso. Todas essas operações aqui foram mostradas. O botão voltar, ele volta para a tela principal, chama intent para a principal. Tudo bem? Então, com isso podemos fechar o registrar, enviar cidade. Bom, ok, beleza. O cidade, né? A cidade foi criado um bin com 4 campos: ID, município, F e número de casas. Então, essa cidade, esse bin, ele serve tanto para o carregamento das cidades quanto a lista de ocorrências. Tudo bem? Aqui foi criado 3 construtores, uma para cada tipo, né, de situação. Então, nesse construtor aqui é geral. Esse construtor eu quero receber só o ID município F. E nesse daqui eu quero receber o ID, município e o número de casas. E o toString para imprimir o nome do município no list_view. Na tela de search eu tenho o mesmo esquema do toolbars que foi criado, só com o botão voltar, e tem um list_view.
O código não muda muita coisa. Na verdade, não muda nada. Continua a mesma coisa aí. Atentando-se, né, sempre ao clickable e o onClick do image list, tá bom? Como nesse caso trabalharemos com uma lista personalizada, também foi criado outro XML que tem o nome da cidade e a frase casos confirmados, né, e a quantidade. Então foi criada essa customização. Na tela de search, nós trabalharemos com hashmap, como vocês viram na aula do encontro 1, certo? Então, qual que é a ideia do hashmap? Toda vez que ele encontrar uma nova cidade, ele vai adicionar a cidade e vai colocar a opção 1, quer dizer que teve uma ocorrência. Se ele encontrar uma cidade repetida, ele busca a cidade e atualiza o número de ocorrência. Então, essa que é a ideia. Então, nós trabalharemos com hashmap justamente para facilitar a nossa vida aí nesse processo. Bom, perdão. Mas continua o que eu acabei de dizer, né? Usaremos hashmap nesse processo. Aqui nós carregaremos o list view. Então, nós temos o list view aqui, iniciamos o hashmap. O hashmap, como vocês viram na leitura, ele recebe a chave e o valor. Então, no caso, a chave vai ser o nome da cidade e o valor vai ser o BIN da cidade, certo? No onStart, ele já vai chamar o carregar ocorrência. Então, vamos ver o carregar ocorrência. Se você for perceber, o código é praticamente o mesmo, não altera, né, da outra lá, do carregar cidade. A única coisa que muda aqui é o endereço. Nesse caso, o nosso endereço é esse daqui. Então, o que nós queremos aqui, nesse momento, é justamente carregar todas as cidades que foram registradas, certo? Bom, então vou fechá-lo aqui também. O search, uma vez que ele carrega, né, se vocês forem perceber, deixa eu abrir novamente, no final ele chama o decode JSON, certo? Então vamos ver o que foi criado no decode JSON. Ele inicia o hashmap, chama o atributo casos, lembrando que aqui, ó, o atributo é casos, certo? E aqui ele faz alguns testes, né? A primeira coisa, ele só vai armazenar municípios, né, dados que não tenham o espaço em branco. Igual aqui você pode perceber que esse atributo aqui, olha só, o município está em branco. Então esse tipo de coisa eu não quero mostrar. Eu quero mostrar só dados válidos. Então ele faz isso, né? Ele vai filtrar apenas o que é válido. Na sequência, eu quero naquela ocasião, né? Eu verifico se o município existe no hashmap ou se ele não existe. Se por acaso ele não existir, ou seja, se eu usar o get e passar a chave, que é o nome do município, e retornar nulo, ele não existe. Então, nesse caso, eu vou criar um novo. Então, para criar um novo, como é que eu faço? O nome do hashmap, ponto, put, passo a minha chave, que é o nome da cidade, vírgula, e o valor. No caso, o valor é uma new cidade, onde eu passo o ID, o município e o número de casos. Como é a primeira ocorrência, eu marco como 1. É a primeira vez que ela está sendo mostrada. Se não, se ela já existir, eu pego essa cidade que existe e atualizo o número de casos. Então eu pego aqui a lista, .setNcasos, que foi um método lá, né, getSet. Pego o que eu já tenho e adiciono mais um. Então eu tenho mais um caso. E aí eu vou contabilizando. Para finalizar, vamos observar agora a classe CidadeAdapter. Dessa vez, em vez de trabalharmos com ArrayList, vamos trabalhar com hashmap. O hashmap ele tem algumas peculiaridades. Então, vamos ver o que acontece aqui. No método getCount, ele retorna o size, ok? No getItem, para que você possa pegar um item do hashmap,
você precisa transformar o seu hashmap num iterator, certo? O iterator seria uma classe que recebe todos os valores sequencialmente. E aqui ele faz a verificação, né? Enquanto eu tiver um valor, enquanto eu tiver um próximo valor, eu vou pegar esse valor e vou verificar. Se por acaso o meu contador foi igual o meu i que eu passei aqui, eu retorno o valor do objeto, certo? Essa parte é um pouco mais chatinha, né? Porque no ArrayList você faz isso aqui em uma linha, mas tudo bem. O getID é a mesma coisa, só que em vez de retornar o objeto, eu retorno o ID da cidade. Na view, nada muda, certo? Então eu pego a cidade, faço o layout inflator, né, para montar a estrutura de cada linha do list view. Uso o text view aqui, para o plano município. Crio aqui o casos e a única coisa diferente, né, que também não é nova, vocês já conhecem, é quando o meu caso excede a 100. Então, quando ele exceder 100 casos, eu vou mudar a cor do texto para vermelho. Só isso. Bom, pessoal, vamos ver como é que funciona ele rodando. Bom, essa é a aplicação. Eu vou então registrar uma cidade. Então, primeiramente eu vou consultar. Vou clicar em consultar. Goiânia tem 3 casos, baliza 1, séries 1 e por aí vai. Então vamos lá, eu vou acrescentar uma cidade nova. Vamos colocar aqui Anápolis. Então, seleciono Anápolis, clico no ícone de alerta. Dado encaminhado com sucesso e ele reinicia a lista. Ótimo, beleza. Vou voltar aqui, agora eu tenho Anápolis, ó, um caso confirmado. Agora eu vou clicar, né, eu vou clicar no ícone sem selecionar um item. Nada acontece. Vocês poderiam colocar uma mensagem, um toast, né, dizendo que precisa selecionar uma cidade, enfim. Agora a Goiânia, vocês lembram que ela tinha 3 casos. Deixa eu colocar então mais um caso, só para nós verificarmos aqui. Então eu seleciono Goiânia, clico no ícone. Dado encaminhado com sucesso. Então, se eu voltar aqui, repare que Goiânia... Cadê Goiânia? Agora eu tenho 4 casos. Bem, pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida estou à disposição. Muita saudade aí de vocês. E aguardo aí para as próximas aulas. Obrigado pela atenção. Não deixe de compartilhar o vídeo e deixar um joinha. Até mais, pessoal.